Você que está acompanhando, né, a gente hoje vai pensar um pouquinho mais sobre salvação, o que significa ser salvo, o que quer dizer isso. Então, se prepare aí para a nossa aula de hoje. Então, você, né, claro, vai acompanhar esse primeiro momento de exposição do conteúdo. E depois, daqui a pouco, juntamente com o meu amigo Aquila, a gente vai conversar aí, vamos ver as perguntas, as respostas, as dúvidas que a gente pode. Aí depois vocês vão receber também indicação de duas pequenas breves leituras para pensar sobre esse tema tão importante. Então vamos lá para projetar o nosso slide da nossa aula de hoje, salvação em Cristo, né? Salvação, o que quer dizer ser salvo, como é que nós devemos compreender esse elemento teologicamente tão importante que precisa ser visto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da teologia sistemática e da história. Então, nós vamos aqui conversar sobre esse tema impactante. Então, para pensar, eu sei que a gente já viu um pouco a respeito da doutrina de pecado, mas por que é tão importante começar falando sobre isso? Porque nós temos várias propostas religiosas e de espiritualidade para as quais a ideia de salvação não faz muito sentido. Porque não se imagina que o ser humano se encontra numa situação de extrema necessidade. É como quem diz assim, olha, estamos falando de hospital, mas para que hospital se não tem ninguém doente? Então, o ponto de partida bíblico, né, da teologia cristã do pecado, que é uma realidade que tem a ver com a alienação do homem em relação a Deus, a sua falha moral e a sua condição de limitação ética e espiritual muito definida. Então, para citar o Wayne Grudem, que é uma das nossas bibliografias, o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, em atitude ou em natureza. Né? É uma definição básica. A própria palavra pecado tem esse sentido de errar um alvo, né? De falhar. Então, para entender tudo que está envolvido na questão da salvação, a gente lembra da explicação bíblica do dilema humano a partir da queda. Né? Quando nós temos o relato de Gênesis, Adão e Eva entram numa relação de rebeldia, né, e de alienação diante de Deus, e Deus vai atrás, né, Adão, onde você está? E aí nós temos o que nós chamamos de decorrências do pecado original. E aqui é importante entender esse cenário, por quê? Porque quando nós pensamos na realidade do pecado, a gente certamente vai entender o que quer dizer salvação. Né? Como é que eu vou entender do que eu vou ser curado se eu não sei exatamente a dimensão da problemática? Então, assim, de maneira resumida, o que a gente tem? O pecado envolve a ruptura com Deus, que a gente chama de queda teológica, quando o primeiro casal, né, rompe com Deus na sua atitude de rebelião. Isso envolve, né, o pecado marcado na sua dimensão teológica, e eles, inclusive, eles se escondem de Deus, lá em Gênesis 3:8. A ruptura com o próximo, né? Logo, Adão vai tentar dizer que a culpa é da mulher, de Eva, né? E de Deus, né? Porque a mulher que me desce. Então, existe uma queda com dimensão sociológica. Existe uma queda com dimensão psicológica, né? Porque o ser humano ali sente essa desconexão interna. Então o homem se esconde de Deus, ele fica com medo porque estava nu, não pode contemplar a sua própria intimidade. Então você tem uma dimensão psicológica e depois uma dimensão ecológica, né? Maldita é a terra por sua causa, ou seja, o contexto do meio ambiente. Então, isso é importante porque quando a gente pensa em salvação, ou se a gente quiser usar uma palavra
redenção ou reconciliação que está envolvido aí, a gente certamente vai ter que olhar essa realidade. Por isso, uma palavra muito importante que aparece em Romanos é a afirmação que o salário do pecado é a morte, né? E aí nós vamos ter a constatação bíblica que a morte atinge toda a humanidade, atinge toda a criação, né? Nós temos uma dimensão dentro de nós que, num certo sentido, anseia, né, por vencer a morte, por superar essa realidade. E aí, essa realidade está presente, né, não só na experiência humana, mas também todo mundo animal e vegetal. É uma realidade material, espiritual. Essa questão da morte, ela marca, né, de maneira muito dolorida, muito pesada a experiência humana e com tudo que está à nossa volta, né? Então, diante disso, a gente vai compreender a dimensão que vai envolver a salvação. A situação é colocada de maneira tão drástica na Escritura que vai, diferentemente da maioria das explicações sobre a natureza humana, vai dizer que nós não somos só pecadores porque nós fazemos algumas coisas de maneira equivocada, errada, contra a lei de Deus, não, mas nós temos uma dimensão problemática na própria natureza humana, né? Aquela expressão que aparece lá em Gênesis, Yetzer Hara, inclinação para o mal, né? E numa expressão forte de Romanos 3, né? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Claro que uma declaração dessa não quer dizer que todos os atos humanos sejam uma monstruosidade. O sujeito pintou uma cachoeira, né? Então ali você vai ver que nós temos uma expressão plena de maldade. Não é essa a ideia, né? A ideia de que todos os nossos atos são imperfeitos, maculados, marcados pela dimensão da pecaminosidade humana. Então, todos nos separamos de Deus, desde Adão, e nos encontramos espiritualmente mortos. Não existe nada bom em nós mesmos nesse sentido. Isso se manifesta de maneira concreta nos nossos atos pecaminosos. Então, diante disso, qual é a condição humana no pensamento bíblico? Nós temos a culpa, temos a corrupção, fraqueza e incapacidade que define aquela ideia de que todos nós somos pecadores, as pessoas são assim descritas diante de Deus. Então, essa dificuldade, né, de aceitar, talvez esse seja um ponto muito definido na fé cristã e que encontra pouco apoio quando você observa tanto o pensamento secular como das outras perspectivas, né, esse tipo de pessimismo em relação à natureza humana por causa dessa condição pecaminosa. Entendendo isso, aí a gente vai entender o que significa a vida e ministério e obra de Cristo Jesus. Por que a morte de Cristo? Por que a ideia tão urgente, significativa, profunda de salvação é descrita no Novo Testamento? Então, olhando para esse cenário, o que a gente vai ver? Jesus, que é chamado Jesus o Salvador, né? Ele salvará o seu povo dos pecados, como é descrito na Escritura. Ele aparece, né, apresentado como o Messias, que é rei, que vai trazer de volta domínio divino sobre a humanidade e a criação. Ele é profeta, né, no sentido de ser a palavra definitiva da parte de Deus, mas ele ele também é um sacerdote. Nessa linguagem de sacerdotal, nós temos a ideia de alguém que veio fazer essa intermediação, de trazer essa dimensão
de perdão dos pecados e de exercer a plenitude da expectativa da salvação que a gente vê desde o Antigo Testamento. Então, olhando para isso, quando você olha para o Novo Testamento, você vai ter a dimensão, por exemplo, que aparece logo no início do anúncio. Claro, a gente tem o nascimento de Jesus, o Salvador nasceu, né? Aquele que é chamado Deus conosco, Emanuel, a salvação chegou, né? Chegou aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. Quando Jesus começa o seu ministério, vamos nos lembrar, e tudo isso é preparado pelo seu precursor, que é João Batista. E João Batista, para a gente entender o que quer dizer a chegada da salvação, porque às vezes as pessoas pensam assim, a salvação, Jesus veio ajudar o povo no momento difícil da história, até porque a palavra salvação, no sentido original, é a mesma palavra para livramento e libertação. Num certo sentido, Israel experimentou salvação de Deus quando foi tirado da escravidão do Egito. E é claro que a palavra tem essa relação, mas a dimensão do problema humano não é só sociológica, não é só uma dimensão política, não é só uma dimensão relacional ou circunstancial em relação ao, por exemplo, um desequilíbrio no contexto da natureza. Essa salvação tem a ver com o problema raiz que na Bíblia aparece como a questão do pecado, né, que envolve a questão interna do ser humano na sua relação com Deus e com o próximo. E aí, quando João Batista vai aparecer pregando, né, no deserto da Judéia, ele já dá o tom do que está envolvido na salvação. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aí, então, a gente vê a descrição da vida de João, tal, e no versículo 7, né, muitos religiosos, fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ali na região perto de Jericó, né, no início da subida para Jerusalém, e ele então fala diretamente nessa convocação ao arrependimento: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a dimensão que envolvia a recepção dessa salvação que havia chegado, ela estava marcada pela realidade do que significava entrar nesse reino, né, e estar ali com a realidade da salvação. O batismo cristão, desde o início, é marcado por esses dois elementos, que é arrependimento e fé. Ou seja, né, vocês devem se arrepender e crer que o reino de Deus chegou. Então, essa convocação é muito nítida e faz parte dessa grande proposta de salvação que é apresentada aí no Novo Testamento. Prosseguindo, então, a gente começa a compreender esse cenário. Essa salvação apresentada, ela não tem uma desconexão com o Antigo Testamento. Uma coisa muito importante quando a gente faz um estudo bíblico, um estudo teológico, e às vezes algumas pessoas, sem saber estabelecer as relações e conexões, dão a impressão, tipo assim, o Antigo Testamento está falando de uma coisa, da história de Israel, como é que Deus ajudou o povo e lhes deu uma lei que eles deveriam obedecer, e o Novo Testamento parece que é uma outra realidade. Quando nós lemos com atenção o Antigo Testamento, nós vemos que ele está projetando uma realidade futura da intervenção divina, que, por definição, é uma intervenção salvífica, soteriológica, redentiva.
E quando nós lemos o Novo Testamento, ele vai apontar para essa realidade, dizendo, ó, o que está acontecendo agora. Você viu, nós lemos Mateus, ele está dizendo, olha, o que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele cita Isaías capítulo 40. Então, toda linguagem que a gente encontra dentro do culto israelita antigo, onde tínhamos o tabernáculo, onde nós tínhamos a divisão dos espaços no tabernáculo, com a área externa, com a tenda do encontro, o lugar santo e o santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo, e lá o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano. Para o quê? Para falar, nos ensinar sobre o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da purificação, o dia do perdão. Então, para a gente entender como isso está no centro da dimensão do ensino que você vai encontrar no livro de Êxodo e no livro de Levítico, que, aliás, é muito bem discutido de modo detalhado no livro de Hebreus, dizendo, ó, tudo isso era uma sombra de uma realidade que se cumpriu em Cristo Jesus. Então, qual era a questão, né? O espaço mais sagrado, através da intermediação do indivíduo mais consagrado e mais sagrado daquele contexto, no dia mais sagrado do ano, toda a realidade apontava na direção do que envolvia perdão de pecados. Ou seja, é necessário lidar com as falhas morais e com a fragilidade humana, a sua alienação em relação a Deus, resolver essa situação diante de Deus e com o próximo, e através de um projeto de redenção, de perdão, de virar a página, para ter continuidade em relação ao futuro com esperança. Então, essas coisas estão interligadas e interrelacionadas. Então, o que acontecia? Pelo perdão havia essa dimensão de reconciliação, porque a ideia bíblica é que o ser humano, em função da realidade do pecado, estava alienado em relação a Deus, estava contaminado, estava numa situação de juízo diante de Deus. Então, a possibilidade do perdão, que acontece nessa dimensão simbólica do tabernáculo, que era, inclusive, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, oferecendo perdão e graça. E aí a gente vai entendendo como está se costurando um caminho, né, na direção de uma plenitude teológica que vai desembocar ali no contexto do Novo Testamento. Então, essa ideia, né, de reconciliação que aparece aí no cenário, é que a gente pode, né, chegar a Deus pelo mediador aceito. Então, a ideia, né, quando a gente vai ver, por exemplo, o Novo Testamento falar que Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, fica claro, né, que toda essa linguagem, o tabernáculo era temporário, né? Hebreus, que vai comentar Levítico, vai nos revelar como a plenitude disso se revela com a pessoa de Jesus no seu papel de sumo sacerdote perfeito para trazer essa salvação. E quando nós começamos a ler, né, porque às vezes as pessoas, em muitas ocasiões, leem, por exemplo, os evangelhos, aquilo que aparece como referência à salvação, leem as cartas, né, de Paulo e outros textos, e às vezes falam, não, mas parece que a salvação aqui não é exatamente igual como outro, mas esses teologias um pouco distintas, elas são interrelacionadas, elas estão numa relação de contraponto e não de oposição. Então,
Em Efésios, capítulo 2, nós vamos ver o texto, Paulo dizendo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí sim, ele diz: pois vocês são salvos. Olha aí o termo, né? Importante, né? Esse verbo sotsomai, sotérios, né? Os termos usados no grego, são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, né? Então, nós vemos aí a salvação que acontece pela ação de Deus por meio de Cristo Jesus, uma salvação pela graça por meio da fé, dom de Deus que não acontece por uma relação de troca baseado nas obras feitas. Essa ideia é muito nítida no Novo Testamento. E aí, Efésios 2, mais adiante, continua e diz que, falando de Cristo, que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, né? Então veja, lembra lá quando nós falamos do pecado, né? Veja o que está envolvido nessa salvação, pela fé, pela graça, com o perdão dos pecados, mas uma salvação que vai mostrando, vamos dizer, uma amplitude que se desenvolve não apenas com essa ideia jurídica de perdão, mas com uma ideia que tem a ver com essa reconciliação com Deus e com o próximo. Então, por exemplo, judeus e gentios estão nessa mesma dimensão, numa reconciliação com Deus e, de certa forma, irmanados aqui, né? Eles estão reconciliados num corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, quer dizer, judeus e gentios. Foi por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí, essa ideia de que aquilo que foi perdido, aquela dimensão que teve, né, o distanciamento desde o Éden, a obra de Cristo vai trazer essa salvação que tem a ver com esse perdão destacado lá dos sacrifícios na teologia de Hebreus, mas essa ideia de voltar a uma situação original de relacionamento e comunhão com Deus. Por isso, né, esse texto aqui muito especial que nós encontramos de 2 Coríntios 5, diz: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Percebe que, porque às vezes, quando a gente pensa, né, em salvação, você pensa apenas com essa dimensão, assim, vamos dizer, reduzida, que a salvação significa, olha, é uma contabilidade moral jurídica. Nós cometemos erros, estamos devendo diante de Deus, Cristo pagou a conta, eu recebo esse presente, está resolvido. Mas a dimensão, quando você vê, né, o que está envolvido em tudo o que quer dizer salvação, é bastante ampla na linguagem bíblica do Novo Testamento. Então, olha que coisa, que está envolvido nessa reconciliação, né? Antes, particularmente vendo a situação dos Efésios, que tem a ver com essas pessoas do mundo gentílico que nem conheciam a história sagrada, que começa com o povo de Israel. Eles eram gentios de nascimento, sem aliança, como no caso os judeus tinham a circuncisão, sem Cristo, sem Deus no mundo, separados do povo de Deus, eram vistos apenas como estrangeiros, sem promessa, sem esperança.
e agora estão reconciliados em Cristo. Então, essa dimensão da salvação, ela é muito significativa e vital. Então, nós não vamos ver tudo nessa aula, vocês vão ter oportunidade na sequência de ver isso, mas só para a gente ter uma visão, né, do que está envolvido em salvação. Expiação, que é a remoção do pecado, propiciação, fim da ira divina, reconciliação, fim da inimizade com Deus. A justificação, nós nos tornamos justos diante de Deus pela justiça de Cristo transferida a nós. A regeneração, agora nós temos o que é chamado do novo nascimento, uma nova vida em nós. A adoção, nós agora de uma maneira peculiar, específica, somos chamados de filhos de Deus. A redenção, o fim da escravidão do pecado, a santificação, que envolve uma continuidade, além do momento da salvação, que é separação para uso divino, e finalmente a glorificação. Por isso, essa ideia da salvação é mais ampla na sua totalidade apresentada na Escritura. Por isso, né, a gente vai ver que nós temos aí os 3 tempos da salvação: a conversão, né, com os seus desdobramentos, a santificação, o caminho que nós estamos tendo, né, nesse desenvolvimento da salvação, e, finalmente, a glorificação. Mas, vamos lá, que nesse assunto da salvação, nem tudo é assim consenso entre os diversos enfoques, digamos assim, da tradição teológica evangélica. Por quê? Porque quando falamos em salvação, claramente nós temos o quê? Deus como aquele que traz a salvação, né, que propicia, né, envia o seu filho para morrer por nós, e nós temos o quê? A nossa participação nesse cenário. Inclusive, existe até uma discussão histórica, né, que é chamada aquela discussão entre monergismo e sinergismo, quer dizer, nesse caminho que envolve a salvação, e como é Deus que salva, é uma coisa exclusivamente da parte divina, ou existe algum nível de cooperação humana. E a gente precisa saber, entender, ver a discussão da história e conversar sobre o assunto. Então, a discussão que se apresenta é aquilo que a gente chama de tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Quer dizer, o agir responsável do ser humano. Aí a gente entra numa discussão de nomenclatura, como é que se fala isso ou aquilo, mas não tem dúvida, né? Por definição, Deus sendo Deus, claro, ele é o Senhor soberano. Então a soberania de Deus é ensinada em toda a Bíblia. Então, quando se discute a doutrina da salvação, a questão não é se Deus deixa de ser soberano ou não, ele sempre vai ser descrito como soberano, até pelo próprio conceito que se entende de Deus. A questão é como é que isso se relaciona com a liberdade humana, né, com a escolha que o ser humano faz, com a sua responsabilidade. E aí nós temos um capítulo interessante da história teológica para conversar. Então, como é que se discute isso? Tem algumas perguntas que são levantadas pelos teólogos na história, que você vai encontrar nos diversos livros de teologia sistemática, teologia histórica. O ser humano caiu, né? A queda, o pecado faz parte da realidade antropológica. Então a pergunta: até onde a queda afeta o homem? Aquilo que temos está totalmente destruído pela queda, se está em que sentido? O que a nossa razão serve para alguma coisa? A gente tem alguma possibilidade de ter algum conhecimento da verdade? O que significa que o ser humano é plenamente pecador, né? Todos os nossos atos são monstruosidades ou são maculados? Uma pessoa que não conhece a Deus é capaz de fazer o bem ou não há nenhum bem? Como é isso? Somos, então, capazes de fazer o bem? Se não somos, por que a Bíblia, por exemplo,
inclusive fala de maneira elogiosa do comportamento de algumas pessoas que não eram parte, né, dessa realidade do conhecimento da fé, como Cornélio, pelo menos, por exemplo, né? Temos livre-arbítrio? A gente de fato tem escolha, né? Ou não tem escolha? O livre-arbítrio é um conceito equivocado. Como é que funciona isso? Deus escolhe as pessoas para a salvação, ou Deus escolhe todo mundo, e quem quer aceitar é que decide essa salvação, né? O que é, claro, a Bíblia vai dizer, em Efésios mesmo, né, que nós fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus. Existe a ideia de predestinação. E o que é eleição e o que é predestinação? Quem está eleito? Existe condição de interferir nisso? A graça de Deus oferecida a nós pode ser resistida, uma vez que Deus decide agir, não tem como o ser humano falar não para ele. Como é que é esse aspecto? Faz sentido isso ou não? Como fica isso? E dentro dessa discussão se levanta até uma pergunta que para muitos até é um pouco assim, forte demais. Por quem Cristo morreu? Um grupo, por exemplo, da discussão soteriológica vai dizer que Cristo morreu só pelos eleitos, porque como ele morreria de uma maneira ineficaz por aqueles que não haverão de ser salvos. E a maioria das pessoas no contexto evangélico, por exemplo, brasileiro, vai dizer, não, Cristo morreu por todos, e só os que creem que são salvos, mas não é possível que ele tenha morrido só por um grupo limitado e menor, né? A expiação, ela é uma expiação limitada, né? Quer dizer, no sentido que a expiação do pecado é voltada somente para o grupo dos eleitos, ou será que é uma expiação que é voltada para todos? O que é a salvação? E aqui a gente já falou bastante sobre isso. A salvação é apenas perdão dos pecados, a salvação envolve outras dimensões da vida, e a pergunta é quando todas essas dimensões estarão presentes. Por exemplo, se na redenção plena que Deus nos oferece, nós vamos ter a vitória plena sobre as enfermidades e os males e sobre a morte, essa salvação existe, mas quando é que nós vamos desfrutar disso? Devemos ter isso agora? Por exemplo, o fato de alguém estar doente significa ter uma deficiência na sua relação com a salvação oferecida? Como é que é isso, né? A salvação pode ser perdida ou não, ou a pessoa pode viver da maneira que quiser, que depois que ele creu e foi perdoado, a situação está sempre garantida. Ou se ela pode ser perdida, com que tipo de erro ela pode ser perdida, ou se tem pecados pequenos que a pessoa comete e não interfere, mas foi um pecado mais sério, aí perde. Como é que é isso? Como é que a pessoa perde a salvação? Eu tenho visto, por exemplo, muitas pessoas de grupos religiosos diferentes, e essas pessoas perdem a salvação pelas maneiras mais variadas possíveis. Será que isso faz sentido? E quem produz a santificação e até que ponto, né? A santificação ela é produzida, né, como a continuidade dessa salvação, pelo esforço da pessoa, pela dedicação, pela seriedade, pela consagração da pessoa, ou é Deus que produz essa santificação e até que ponto? A pessoa deve esperar estar santificada até chegar a uma perfeição? E percebe, todas essas questões fazem parte. Claro que a nossa aula aqui, ela tem limites, a gente não tem condição de entrar em todos os assuntos, vamos dar algumas direções, algumas dicas, mas é importante a gente conhecer. Antes de ter respostas prontas e fáceis, a gente precisa pelo menos entender as perguntas, senão a gente nem consegue conversar sobre o assunto. As posições teológicas da história sobre esse assunto são importantes. Então vamos lá. Onde é que essa discussão ganha força? Ela ganha lá atrás por causa de um
religioso chamado Pelágio, lá do quinto século, que acabou tendo uma ideia de que o pecado original, essa visão que a gente chama de pelagiana, no pelagianismo, o pecado original que é descrito na Bíblia em relação a Adão, tem a ver com Adão. Pronto. Aquilo, o texto fala só de uma realidade que diz respeito a Adão para a gente perceber o que significa errar e pecar e que isso não tenha qualquer efeito na nossa vida. Então, Pelágio não acreditava que a natureza decaída, né, possa nos alcançar e nem acreditava que a culpa de Adão, de alguma maneira, nos atingiria. Então, a única realidade pecaminosa que eu tenho é a minha atitude que envolve o meu pecado individual. Então, no sentido propriamente técnico da hamartiologia, né, da doutrina do pecado, nada que envolve o que acontece no Éden afeta a gente diretamente, a não ser o relato que nos aparece como um exemplo do que não deve ser feito. Claro que a posição pelagiana é uma posição bastante radical, muito difícil de comprovar em vários textos do Novo Testamento, e ele não é considerado uma posição teológica minimamente razoável. Recentemente, nós tivemos alguns teólogos que tiveram um certo desdobramento, influência em vários ambientes. Um deles é um americano chamado Clark Pinnock, né, que, numa linha próxima do pelagianismo, ele exatamente chegou à conclusão que a natureza decaída e a culpa de Adão não chega a nós. O que eu tenho é herdado apenas o que ele chama de depravação cultural. O que é depravação cultural? É o fato de uma pessoa nascer num ambiente, num cenário, onde você tem uma série de elementos ligados a costumes e práticas pecaminosas e equivocadas, e como alguém cresce naquele ambiente e ele acha violência e imoralidade, todo tipo de atitude perversa diante do próximo e contra Deus como algo que faz parte, né, da realidade da vida. Ele nunca parou para questionar aquilo. Então, nesse sentido, a pessoa vai herdar um ambiente social problemático, mas isso não tem a ver com a pecaminosidade herdada na natureza. E aí, o que acontece? No século XVI, com o desdobramento da reforma na Suíça, né, de Zwinglio e de Calvino, mais especificamente de Calvino, houve toda uma construção teológica e soteriológica muito favorável, enfatizando a soberania de Deus. Isso dá origem à chamada tradição reformada ou calvinista. Bem no mesmo momento surge um outro teólogo holandês, né, Jacobus Arminius, que deu origem a uma espécie de contraponto à visão calvinista, enfatizando a responsabilidade humana. Daí, a gente vai ter gente dizendo, não, mas não foi bem isso que o Armínio falou, não foi bem isso que o Calvino disse, mas independente da exatidão dele, se constrói uma teologia histórica com maior ou menor exatidão e que ela se apresenta dentro desses elementos básicos distintivos. Então, no arminianismo clássico, o pecado original, a gente vai herdar, né, a natureza decaída, mas não a culpa de Adão, né? Então, nesse caso, é um pouco diferente daquilo que vai acontecer na perspectiva que é presente em Calvino e que, na verdade, já estava presente no pensamento de Agostinho, né? É importante a gente ver que Agostinho é um teólogo do quinto século, muito, né, numa relação de oposição ao pelagianismo,
e que vai ser uma das fontes principais de muitos teólogos relevantes da Reforma, como, né, o próprio Lutero e também Calvino. Né? Então, o que a gente vai ter na herança calvinista é que a natureza caída e a culpa que envolve Adão é absolutamente presente nos seres humanos. Então, eu tenho herdado a natureza caída e a culpa. Né? Que isso faz bastante sentido, né? Dependendo do que está se entendendo com essa natureza herdada, no contexto teológico do Novo Testamento. Para a gente ter uma ideia como isso funciona, só para a gente compreender, por exemplo, como é que o Pelágio entendia a realidade. Né? Antes da queda, olhando para a realidade do mal e do bem, o Pelágio dizia, olha, eu posso não pecar. Quando o ser humano peca e cai contra Deus, ele ainda pode não pecar, ele pode separar entre o mal e o bem. Redimido, ou seja, depois de conhecer o perdão de Cristo, ele pode não pecar e só na redenção final, na glorificação lá no céu, podemos dizer, aí ele não pode mais pecar, porque ele vai só escolher entre o bem e o bem. Você percebe que no pensamento de Pelágio, antes da queda, depois de caído e depois de redimido, você está basicamente na mesma condição. No caso do Armínio, a coisa é diferente. Né? Antes da queda, eu posso não pecar, eu podia escolher entre o bem e o mal. Uma vez que eu me apresento pecador caído, agora eu posso não pecar, né? Tendo essa dimensão, né, que aparece entre o mal e, vamos dizer, o mal compartilhado com o bem. Mas é possível não pecar, ainda que eu esteja com a realidade do mal presente. Redimido, salvo, perdoado, aí eu readquiro a condição de fazer o bem de maneira absolutamente nítida. Né? Então, nesse caso, eu posso não pecar. E, claro, e glorificado, eu não posso pecar. Geralmente, né, antes da queda e depois glorificado, as posições todas elas acabam envolvendo, né, as duas realidades de maneira nítida. Quando a gente, ou então, observa essa realidade do arbítrio, né? Desculpa aqui, perdão, é o arbítrio na perspectiva calvinista, né? Aí o que eu vou encontrar, né? Aqui faltou, preciso colocar aqui no slide, né? Houve uma falha de digitação aí. Antes da queda eu posso não pecar, né? Caído, veja, eu não tenho opção, é mal e mal. O ser humano, mas só depois de redimido, através do poder do Espírito, ele vai poder fazer o bem pela ação da graça de Deus, e glorificado ele vai, então está numa situação completamente redimida. Né? Então, para entender bem, Pelágio vai dizer que o homem é bom por natureza. A queda só trouxe condenação para o próprio Adão. A disposição da vontade humana não foi afetada. O homem nasce como Adão, sendo capaz de escolher entre o bem e o mal. O ser humano comete pecado quando segue os maus exemplos iniciados por Adão. Adão é só uma referência. Né? Alguns teólogos liberais, os chamados socinianos na história da igreja, seguiram essa perspectiva. No caso da visão arminiana, né, que tem uma sua distinção em relação à visão calvinista, o homem é decaído por natureza. A queda trouxe condenação apenas para Adão como condenação, mas o pecado de Adão nos é imputado quando pecamos individualmente, mostrando nossa concordância com ele. A disposição da vontade é corrompida de modo que o homem tem uma inclinação para o pecado, mas Deus concede a graça preveniente para corrigir a disposição pecaminosa. O homem agora é como Adão no Éden, capaz de escolher entre o bem e o mal. Armínio pensava assim, e, num certo sentido, muitos católicos e também metodistas e
pentecostais têm basicamente o que a gente chama de uma teologia arminiana. No caso do calvinismo, para a gente entender como é que a coisa se organizou. A tradição calvinista veio valorizar muito a soberania divina, então ela entrou numa relação de oposição à visão arminiana. E aqui dá para você ver as diferenças. No caso especificamente arminiano, o que se enfatiza de modo geral? A existência do livre-arbítrio. Inclusive, eu vou apresentar um artigo para vocês lerem sobre isso, faz parte, né, da nossa lição, porque quando você for falar, né, com alguém de tradição calvinista, eles vão basicamente dizer assim, olha, não existe livre-arbítrio, o que existe é livre agência, quer dizer, fica claro que o ser humano, de alguma maneira, exerce algum nível de vontade, senão ele nem é responsável pelas suas escolhas. Por outro lado, uma perspectiva arminiana pode não deixar muito claro o que quer dizer livre-arbítrio. O que você entende por livre-arbítrio? Livre-arbítrio quer dizer que você pode fazer tudo que você decidir? Não pode, porque, primeiro, você é uma criatura limitada. Você pode ter uma vontade, um desejo, e isso não está ao seu alcance. Então, o que quer dizer livre-arbítrio exatamente? Mas, do ponto de vista da descrição teológica, a gente vai ver que é a grande maioria dos arminianos, vai dizer, não, nós temos livre-arbítrio, sim, o ser humano escolhe de verdade e ele não só diz não para Deus, como diz sim, e isso tem plena validade. A eleição, ela é condicional, ou seja, Deus não escolhe ninguém que não queira receber essa salvação, que não, né, o ponto forte dessa história é a liberdade e concordância humana. A expiação, quer dizer, por quem Cristo morre, é universal, é por todo mundo. Né? E a graça de Deus, ela pode ser resistida, ou seja, não é porque Deus vai mostrar a sua graça que todo mundo que for alvo dessa graça vai ser. A pessoa pode dizer não, o que não é assim na visão calvinista. E cair da graça é possível. Então, a maior parte dos arminianos vai entender que o cristão perde a salvação, né? Que se ele não permanecer na sua caminhada de fé adequadamente, ele não vai ser salvo. Já, né, a consequência desse pensamento é que Cristo morreu por todos, né? Mas somente os que quiserem aceitar e crer são salvos. O homem é decaído, é incapaz de boas obras, só quando ele recebe a graça de Deus e crê, né? A graça de Deus pode ser resistida, e atenção, nem todos serão salvos, porque algumas pessoas podem, né? É esse que está, né? Quando você pensa numa ênfase exagerada na liberdade humana ou na soberania de Deus, se a pessoa estica muito longe, os dois, curiosamente, podem cair no que a gente chama de universalismo, né? De modo que, no final das contas, vai dar tudo certo, né? No final das contas, todo mundo chega, né, diante de Deus numa condição de redimido, que não corresponde ao testemunho do Novo Testamento, né? Então, é importante observar isso. Já na perspectiva calvinista, né, o que a gente vai encontrar? Isso é muito claro naquilo que é chamado da tulipe calvinista, né? Que aí eu acabei, por razões históricas, mantendo aí a frase como ela é tão divulgada em inglês, que é o total depravity, né? Ou seja, a depravação total do ser humano. A ideia é que o ser humano é pecador no sentido completo do termo, que ele não tem condição de fazer absolutamente nada, porque não é que ele é muito pecador, ele é totalmente pecaminoso, né, na sua relação com Deus. A eleição é incondicional, ou seja, Deus não vê nenhum elemento do ser humano que faça parte dessa condição de ser escolhido ou de ser predestinado. A ideia é que a salvação
se dá, né, por essa eleição que não se baseia em nenhuma disposição do coração humano, não se baseia em nenhum tipo de possibilidade de merecimento. Então, a eleição, a predestinação vão coincidir com a salvação. Portanto, a expiação ela é limitada. A ideia de que Cristo morreu somente pelos eleitos e predestinados. A graça de Deus não pode ser resistida. Muitas vezes é mencionado, por exemplo, de Paulo, né, que perseguia e Deus se manifestou. Cristo, Jesus, se mostra a ele, e ele não tem como resistir à intervenção divina. E a ideia da perseverança dos santos, quer dizer que, uma vez salvo, salvo para sempre, não é possível cair da graça. Todos os exemplos negativos da continuidade na fé são explicados como que a pessoa não era verdadeiramente convertida. Então, você tem aqui o que a gente chama de uma tensão, né, completa entre essas duas realidades aqui. O que a gente pode dizer diante disso? Como nós vemos, as duas perspectivas que falam da salvação, elas trabalham dentro dessa tensão entre a liberdade e responsabilidade humana e a soberania de Deus. É claro que Deus é o autor da salvação, é claro que isso acontece pela fé e pela graça, mas não me parece sábio a gente entender que a explicação adequada dessa soteriologia deva estar numa posição de um extremo ou de outro. Porque quando você olha para vários textos bíblicos, eles enfatizam claramente essa ação soberana de Deus, mas outros textos enfatizam a responsabilidade e a liberdade humana. Então é claro que o ser humano escolhe de verdade, que ele é responsável por isso, e que isso faz parte da sua caminhada diante de Deus. Mas é claro que essa sua liberdade não é absoluta. Então, é preciso, na nossa maneira de entender, ter uma posição mais equilibrada. E eu chamaria isso de, você pode escolher, né, dentro da sistemática, né, você pode escolher, né, se você vai se perceber como um arminiano de 3 pontos, ou um calvinista de 3 pontos, né? Ou, como eu gosto de dizer, um calviniano, ou um arminianista, né? Que percebe, por exemplo, eu acho difícil a maioria das pessoas entenderem que Cristo morreu só pelos predestinados. Acho que é uma ideia que tem dificuldade de você comprovar isso textualmente no Novo Testamento. Cristo, a sua morte é uma morte que se destina à humanidade, né? A ideia, né, que até que explícita, que Deus quer que todos se salvem, né? Mas ela só é eficaz para aqueles que de fato chegam à fé e chegam à salvação. E é claro que esse chegar à fé envolve a ação do Espírito, envolve algo que tem a ver com essa ação soberana de Deus, mas também existe a resposta do coração humano, que não é um processo robótico. Então, é importante a gente entender isso, e o nosso conselho aqui do nosso curso Macários é que essa perspectiva sobre o assunto seja equilibrada. Não é sábio, no nosso entendimento, negar predestinação, eleição, e nem querer, de alguma maneira, fazer com que isso signifique outra coisa que o texto está dizendo. Como também não é sábio pegar textos, por exemplo, em Hebreus, ou em outros textos do Novo Testamento, e tentar, de alguma maneira, ressignificá-los e reorganizá-los para que eles não mostrem para nós o perigo de negar a fé, de entrar em apostasia e de rejeitar o soberano Senhor que nos resgatou. Então, nesse sentido, o nosso conselho é ter toda uma atitude de temor, né, e de fidelidade à palavra e orientação divina, e ao mesmo tempo entendendo que aquilo que se dá na nossa vida, a glória não é nossa, não é nosso mérito, não foi porque nós escolhemos da melhor maneira possível, porque nós somos mais sensatos e sábios,
mas sim pela misericórdia de Deus que nos alcançou de maneira diferenciada. Então, aqui está um resumo daquilo que envolve a salvação, o que significa ser salvo. Importante entender bem o que foi o pecado, a ação de Deus na história, o ensino do Antigo Testamento antecipando isso, falando de perdão e redenção, a vinda de Jesus, que chega como rei, profeta, mas como sacerdote, e a salvação que é adquirida individualmente por aqueles que mostram arrependimento e fé. E a gente observando todos os elementos decorrentes dessa salvação que vão além do perdão individual, mas tem a ver com uma redenção que tem uma plenitude maior com tudo que a obra de Cristo estabelece para nós. E nessa caminhada, nós temos esse papel dessa ação soberana de Deus e da nossa responsabilidade na caminhada da fé. Então, nós encerramos aqui, né, esse momento da nossa apresentação, a nossa exposição sobre o assunto e vamos adiante aí, chamando o nosso amigo Áquila para o momento das perguntas e respostas e boa conversa com os nossos queridos aí do Macários. Boa noite, Sayão. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa aula sobre a doutrina da salvação. Como era esperado, tem bastante pergunta do pessoal sobre esse tema aqui no chat. Tem uma pergunta que surgiu antes mesmo de começar a aula, que é: podemos dizer que os eleitos serão salvos unicamente se creem? Até para parafrasear, os eleitos precisam decidir crer para ser salvos? Para serem salvos? Então, o Feliveri Lopes, né, que nos apresenta a pergunta, a questão é que a gente tem uma tendência, né, de achar que uma coisa exclui a outra, né? Você não tem nenhum texto na Bíblia quando alguém vai buscar a Deus e está querendo crer e Deus diz, não, olha, olhei na lista aqui, meu amigo, esquece, você não está nesse voo aqui, você não está incluído, então você pode querer crer, mas você não é eleito. Então, pode tirar o cavalinho da chuva e esquece. Não aparece essa ideia, né? E você não tem uma ideia de alguém que é eleito e que, de repente, falou, nossa, nunca nem tive qualquer interesse em Deus, em coisa nenhuma, nada, e agora eu estou nesse negócio aqui, sei lá por quê, né? Porque da disposição do meu coração de querer, abrir, crer, nunca pensei, mas fazer o quê? Eu estou eleito, então deixa eu entrar no pacote aqui. As coisas não estão sem conexão. Então, claro que o indivíduo que é eleito é o mesmo indivíduo que manifesta a sua disposição de fé para crer. Você não tem a ideia de que a pessoa crê sem intencionalidade, sem consciência e sem responsabilidade. Então, assim, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. As conexões estão muito nítidas. A gente é que costuma colocar em caixas diferentes, mas na Bíblia elas estão interrelacionadas. Uma outra pergunta feita pelo Bruno é a seguinte: a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que Deus já perdoou todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu ainda posso cometer? Então, essa frase de Romanos, ela é muito importante, né? Ela não tem no texto bíblico o objetivo de falar sobre pecados futuros, ela está exatamente lidando, né, com o fato de que os pecados que nós cometemos, porque Cristo morreu e pagou o preço, então existe uma celebração, né, de que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nós vamos ver lá, né, em Romanos capítulo 8, muito nítido isso. Agora, é claro que se a gente... Porque a dificuldade que a gente tem é o seguinte, o que a gente entende por pecado?
toda vez que a gente coloca coisa assim de que a gente pode perder a nossa salvação, a gente seleciona os pecados que a gente pode chamar de pecados graúdos, né? Então, assim, ó, se o sujeito roubar, matar, adulterar, praticar idolatria, cometer um negócio bárbaro, aí sim. Mas se ele ficou nervoso e xingou o cara no trânsito, ou se ele, entendeu, o Brasil perdeu para a Argentina, ele falou palavrão, isso não vai perder a salvação por causa disso, né? Ou se ele tomou um copo de cerveja, ou se ele... E percebe como a coisa é complicada, né? Mas se a gente for olhar claramente, toda a dimensão do ser humano, ela é frágil e, na verdade, a gente peca todos os dias, numa dimensão maior ou menor. Então, sim, Cristo morreu por nós para o perdão dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Isso na dimensão de Deus. Agora, isso não me dá licença de eu pensar, falar, bom, como meus pecados futuros estão perdoados, meu amigo, hoje eu vou arrebentar, né? Vou fazer de tudo porque Cristo já resolveu a parada. Romanos fala disso, né? Que quem pensa dessa maneira, acho que não entendeu muito bem o que significa salvação e perdão. Então, não faz sentido uma pessoa trabalhar com essa lógica problemática, dizendo, se Cristo perdoa os pecados do futuro, então, né, eu posso viver da maneira que me aprover sem considerar as diretrizes de Deus. Isso não faz sentido. É verdade que ele perdoou, mas todo mundo que é perdoado é como alguém que se livrou tipo de um câncer, né? Ele não quer voltar para aquele tipo de situação que ele vivia antes. O Joadi faz a seguinte pergunta sobre o texto de Efésios 2. O isto não vem de vós, é dom de Deus? De Efésios 2:8 é uma referência à salvação ou à fé? Então, o texto em si não procura detalhar isso, mas quando a gente lê o texto de Efésios 2:8 como um todo, você vê que o foco ali é um foco voltado para a realidade da salvação, que ele está discutindo aí, porque o que ele vai dizer, né? Ele vai falar que Deus nos ressuscitou em Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar, né, a incomparável riqueza da sua graça. Ele está explicando o que é a salvação, né? Então vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então parece que pelo contexto o mais lógico é entender que o que não vem de nós é a salvação. Aí vem a discussão, que é, de novo, a briga dos nossos amigos, se a fé que a gente tem, ela vem de nós, ou a gente não tem fé nenhuma, porque a gente está morto nos delitos e pecados, é uma fé dada por Deus. Veja, num certo sentido, é verdade que essa fé, ela é obra do Espírito, ela é dada por Deus, o que não quer dizer que porque ela é dada por Deus, que não existe participação humana nenhuma. Porque quando a gente leva isso às últimas consequências, a gente cai numa espécie de fatalismo robótico, né? Como se o ser humano, de fato, não tem uma participação real nesse processo. E não é essa. Quando você vê a história das pessoas que creram e receberam a fé em Cristo, porque isso é importante quando você estuda a teologia bíblica e particularmente no Novo Testamento, você vê Jesus falando certas coisas. Paulo, a pergunta é, como é que era isso? Dá uma olhada no exemplo prático. Quem foi que creu em Cristo? Como é que as histórias contam isso? Como é que foi a experiência? Então, isso é importante a gente entender para poder fazer a sintonia entre as narrativas e os textos que a gente chama mais de teológicos e doutrinários. A pergunta da Marília veio em duas partes breves. Pastor Sayão, quando marca o início da salvação para todo que crê? Me refiro
quando a linha do tempo ou a era tem algum evento que marca essa descoberta? Então, Marília, é interessante que a gente gosta, né, de padronizar as coisas, né, e dizer, olha, Deus funciona desse jeito, ele faz isso, assim, assim. É interessante que quando você lê o texto bíblico, você vê uma coisa bonita que é a diversidade do agir de Deus, né? Eu me lembro de uma, do texto de Jesus, por exemplo, curando aquele indivíduo que era cego. E em vez de Jesus dizer para ele, olha, abra os seus olhos, que Deus agora envia a cura, eu te curo. Você tem. Não, ele falou, ó, pega lama, né, mistura saliva com barro, passa nos olhos e vá se lavar no tanque de Siloé. E é interessante que até a cura do indivíduo, e como é que você está? Né? Agora eu estou vendo homens como árvores, né? E depois ele é curado. Então, você vê nos diversos casos de cura de Jesus, cura com a participação absoluta da fé da pessoa, cura de gente que diz, Senhor, ajuda a minha incredulidade, cura da pessoa que não exerceu fé nenhuma, porque foram os outros que levaram ele lá e a pessoa mesmo não participa desse negócio. Gente que é curada instantaneamente e gente que a cura acontece num processo. A impressão que dá para nós é que assim o agir de Deus ele é diversificado e variado e não é a mesma coisa na vida de todas as pessoas. Por que isso é tão importante? Porque a gente ouve testemunhos de pessoas dizendo, não, então um dia eu estava lá no lugar, no culto, aí eu vi uma mensagem, aí eu senti isso, aí eu levantei a mão, eu fui na frente, aí eu chorei, e eu sei o dia e a hora que eu me converti. Aí o outro que não teve isso fala, caramba, então eu não sou convertido, porque eu não consigo achar o dia e a hora. Quer dizer, às vezes, o processo de conversão de uma pessoa, ele demorou um mês, ou 6 meses, ou um ano, e tem pessoas que passaram por digamos assim, um parto mais rápido, nasceram logo, né? Isso não é importante, porque a Bíblia não apresenta isso. Ela diz que quando você entende o que Deus fez em Cristo, você se arrepende, deposita a sua fé e crê, você é salvo. Ela não diz, ó, só aqueles que se converteram no mesmo dia e que sabem a data que são salvos, só aqueles que tiveram uma experiência maravilhosa e sentiram um calor nas costas ou um arrepio na espinha e choraram muito, esses são salvos. Não é o caso, né? Então, nós não temos isso. O que a pessoa precisa ter é a convicção de que a obra de Cristo, ela de fato é suficiente para trazer perdão para a sua vida e ela tem convicção de salvação. Bom, a próxima pergunta é do Berg. Por que é difícil harmonizar a ideia de salvação no Antigo Testamento com o Novo Testamento, visto que, apesar da correlação, o Antigo Testamento parece ter um foco mais coletivo e terreno? Então, Berg, a questão é a seguinte, é que, na verdade, não é difícil. A questão é a gente entender todo o cenário que aparece lá. Então, quando você lê o Antigo Testamento, é verdade que você tem esse foco mais corporativo, e vamos dizer, um foco mais na experiência histórica de Israel. Só que quando você faz o contraponto e você lê as histórias do Antigo Testamento, você vai encontrar uma ideia muito clara de que não importa tanto o elemento coletivo apenas. Você vai encontrar israelitas que mostraram a sua relação de fidelidade e sintonia com Deus e outros que não. Não é porque eles estavam dentro do povo que está tudo certo. Já que o Acabe é israelita, está tudo bem. Não, não está. O texto vai mostrar isso. E você vai ver indivíduos que nem fazem parte do povo, como Naamã, como Ruth, a Moabita, ou como Raabe, e que individualmente são apresentados como pessoas que entenderam o que é essa relação de aliança com Deus e o que é o Deus que redime e perdoa.
Então, você tem o que eu chamo de um contraponto, né? A descrição teológica geral fala do elemento corporativo, das bênçãos de Deus voltadas para a realidade à nossa volta, porque a Bíblia não é um livro platônico, ela fala de um Deus que age em todo o cosmos e tudo que chega para nós é bênção de Deus e não só coisas etéreas e espirituais. E quando você chega no Novo Testamento, apesar do ensinamento falar que aquele que crê será salvo, a pessoa que exerceu fé em Cristo, também você tem uma dimensão que essa salvação não para aí. Você tem o quê? A comunidade do povo de Deus. Então, esse individualismo exagerado, platonizado, faz com que pessoas que pensam assim, ó, se eu pessoalmente tiver Jesus no coração, eu não preciso de igreja, não preciso... Isso não é o fato. O Novo Testamento também tem esse contraponto da visão individual junto com a visão comunitária. E o que nós esperamos no futuro? A ressurreição e a redenção de todas as coisas. Então, não é que no Novo Testamento não existe mais uma preocupação terrena. Pelo contrário, existe a ideia da redenção de toda a criação. Então, percebe? Quando a gente amplia o leque, você vai ver os dois elementos se encontrando. E a ideia de libertação e de salvação tem conexão. Quando a gente radicaliza e fica só com um ponto, você constrói uma teologia totalmente platônica, totalmente individualista, excessivamente socializante, excessivamente terrena e vamos dizer, materialista, né? Então, esses desequilíbrios que a gente tem que monitorar para que a nossa teologia seja, o que eu diria, saudável. Bom, Daniel Bork faz uma pergunta sobre a perseverança dos santos. Ela vem da decisão individual ou da graça de Deus? Até talvez seja importante retomar isso que você colocou, sendo o que é essa perseverança dos santos, que ele está citando aqui também. Então, obrigado, Daniel, pela pergunta, né? O que é a perseverança dos santos? É que os santos, ou seja, as pessoas que creram em Cristo, né, depositaram a sua fé, que essas pessoas jamais vão cair da fé. Eles serão preservados por Deus e jamais vão perder a salvação. Não tem dúvida que qualquer elemento ligado à salvação está relacionado com a graça de Deus. Ninguém se sustenta só com a sua força. Ele é sustentado, né? É aquela ideia de Judas, né? Que versículo 20, né? Aquele que é capaz de nos impedir de tropeçar. Um cântico no final de Judas muito bonito. Mas isso não significa que esse agir da graça de Deus não passe também pela nossa ação individual. Por que isso é importante? Porque você vê o Novo Testamento fazendo várias advertências, dizendo para as pessoas, vigiem. Vocês não percebem que alguns, né, vivendo de uma tal maneira, eles caíram da fé, eles se afastaram. Então, não existe assim uma ideia, porque a graça de Deus é prevalecente, a gente pode ficar no relaxo que está tudo bem. Não tem esse tipo de desdobramento em conclusão. É interessante que aquela coisa que parece ser sábia, na minha opinião, a questão é de que lado você está olhando, qual é o seu, né, a sua luneta, o seu binóculo. Olhando da perspectiva, vamos dizer, do binóculo divino, eu tenho toda a razão para ter total certeza que a minha continuidade depende somente da graça de Deus. Olhando do outro lado de cá, eu tenho plena certeza que eu sou chamado a perseverar, a prosseguir, a vigiar e a ter continuidade na fé. Essas coisas estão interrelacionadas, apesar de, da maneira superficial, parecer que uma é o contrário da outra. Então,
mais uma vez, as duas realidades devem ser preservadas na nossa caminhada de fé. Bom, a gente já respondeu quase todas as perguntas que foram colocadas aqui, mas eu vou retornar para uma pergunta que o Joadir fez. Como é que Adão entendia o significado de morte se antes da queda ela não era uma realidade? Joadir, é uma pergunta difícil, né? No entanto, o que acontece? A descrição do livro de Gênesis lá coloca Adão numa dimensão em que ele está desfrutando de uma realidade que envolve vida, fertilidade e bem-estar. Se a gente quiser pegar uma palavra hebraica assim para dizer o que Adão estava desfrutando, a gente pode chamar isso de shalom, ou seja, de uma realidade de plenitude. Adão está em sintonia com Deus, Adão está na dimensão do jardim, do paraíso, ele está numa dimensão com a criação, ele vai dar um nome, né, aos animais, ele está na dimensão de sintonia com Eva, né, que é o seu Ezer Kenegdo, né, aquela que o auxilia e complementa plenamente. Então, tudo isso envolve essa ideia de vida e sintonia. Quando Deus diz, quando vocês comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, que significa vocês tentarem ser como Deus, né? Vocês acharem que pode ter o conhecimento absoluto, aí vocês mot-tamut, no hebraico, vocês com certeza haverão de morrer. O que é morrer? A dimensão ali apresentada envolve a perda de toda essa referência que você está desfrutando. Então, esse conceito de vida, de sintonia que você tem com Deus e com a criação propiciada por Ele, isso vai ser afetado tremendamente. Então, Adão não conhecia exatamente o que quer dizer isso. Ele veio conhecer na prática depois, na narrativa do texto. Aí a gente entende, né? Ou seja, você vai ter uma perda completa, que a gente pode entender o texto dessa maneira. O Leonardo faz a seguinte pergunta: é necessário ter equilíbrio no processo de santificação? Tenho lutado diariamente contra meus desejos e vencido, mas quando erro, e mesmo que não intencional, fico horas pedindo perdão e me sentindo mal. É necessário ter um equilíbrio nesse processo? Como lidar com isso? Então, é uma coisa curiosa o que acontece na nossa vida. A maior parte de nós talvez não tenha ideia onde reside o nosso problema maior. Porque muitas vezes o que a gente imagina é o seguinte, que o evangelho é basicamente um moralismo. Existe uma série de coisas erradas que são ultrapassar um limite e eu não posso pisar ali. Então eu preciso ficar vigiando o tempo todo, porque se eu pular do lado de lá, tá ruim. E se eu ficar do lado de cá, então tá tudo certo. Curiosamente, na Bíblia, as pessoas que são as mais reprovadas diante de Deus são as pessoas que parecem não estar pisando do lado de lá e que estão do lado daqui. E aí o texto bíblico vai mostrar para a gente, assim, que outras coisas que não parecem ser um problema maior, como essa atitude de autoconfiança, de arrogância, de autonomia, de depender de si mesmo, é um centro maior de problema do que a gente imagina. Porque a gente deve levantar a seguinte pergunta: por que Deus, que é todo-poderoso e bondoso, não nos livra logo daquilo que parece ser um grande problema para nós? Parece que a resposta bíblica é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Parece que a única maneira da gente, num sentido pleno, se livrar de si mesmo está relacionado com a luta
contra a tentação, que, apesar de ser um problema, é um caminho que nos ajuda a ir na direção do que a gente chama de devida dependência de Deus e de trabalhar o nosso caráter. Então, parece que a gente acha que o problema maior está em certas coisas, quando o problema talvez esteja em outros elementos. E quando Deus, em vez de nos tirar do Egito e nos jogar na terra prometida, nos dá um deserto para enfrentar, a gente reclama muito, mas isso é fundamental na nossa caminhada. Então, o que a gente pode dizer? Essa santificação, o que é santificação? É não fazer uma série de coisas erradas, ou não cometer os pecados mais feios, só fazer os pequenos. O que é isso? É uma pessoa que fica orando várias horas por dia, ou quem jejua, ou que fica longe dos outros lá no monte em meditação, que é a imagem que muitas vezes a gente tem, né? Santificação significa ser mais parecido com Jesus. E quem é Jesus? Como é que Jesus age? Jesus não é bem assim como as pessoas imaginam, né? A maneira de Jesus agir envolve uma série de elementos que não parece ser aquilo que as pessoas, né? Como é que Jesus trata a mulher samaritana, como é que Jesus recebe crianças, o que Jesus fala sobre as aves do céu, como é que Jesus janta na casa do fariseu, como é que Jesus vai na festa de casamento, lá onde o pessoal está fazendo uma comemoração que não parece exatamente a coisa mais espiritual do mundo, né? Então, é um desafio para a gente pensar o que é isso, né? E talvez quando a gente pensa muito na nossa santificação, a gente está com um movimento meio que egocêntrico e narcisista, em vez de focar na glória de Deus e aprender a descansar no Senhor. Então, a santificação, ela envolve uma caminhada com responsabilidade e ação nossa, mas também envolve um descanso e uma dependência de Deus. E na Bíblia, isso acontece na esfera da atuação do Espírito Santo, né? Então, assim, não existe fórmula de espiritualidade segura que a gente ponha 1, 2, 3 e siga os passos e faça uma receita e diz, olha, achei, fiz os 4 passos e agora eu estou santo. Não funciona assim. Então, a gente tem que caminhar cada dia e beber da graça e da palavra e depender do Senhor. O Wilson faz uma pergunta diferente aí do que a gente tratou até aqui. O teísmo aberto nega a soberania de Deus? Todas as indicações, Wilson, é que sim, né? Porque a ideia do teísmo aberto, se é que a gente entende bem, que é um desdobramento da teologia do processo, é a seguinte, olha, a gente tem que entender que não é possível que Deus permita, né, acontecer tanta coisa terrível de sofrimento no mundo sem que ele seja, de alguma maneira, maculado por isso. Então, qual que é a ideia? É Deus abriu mão, né, da sua onipotência e onisciência e ele, então, entra na história junto conosco. Então, você tem aí um predomínio da imanência sobre a transcendência divina. E agora, diante de uma catástrofe, de um sofrimento muito grande, Deus, é o que a gente fala, há uma redução de uma teodiceia de comunhão, Deus chora conosco. E por que ele não evitou um terremoto em algum lugar da Ásia? Porque ele também não sabia que ia acontecer, já que ele entrou na história para estar junto conosco. A dificuldade, além de ser uma dificuldade teológica séria, é que isso bate de frente com muitos textos bíblicos que dizem o oposto. Então, nesse sentido, numa tentativa de valorizar a encarnação, a imanência divina, a teodiceia de comunhão, o teísmo aberto acaba sendo uma teologia radicalizada
e que, na minha opinião, faz o seguinte: você pega o cobertor, cobre a cabeça para deixar os pés de fora. E, nesse sentido, é uma teologia limitada, né, e que, com certeza, é fragilizada no que diz respeito à soberania divina. Sayão, para fechar a pergunta aqui da Ruth. Existe salvação não comum? O que vem a ser a salvação comum descrita no livro de Judas, versículo 3? Podemos dizer que os que negam a graça de Deus já estão sem salvação? Olha, Ruth, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. A nossa salvação comum de Judas, que é a salvação que a comunidade da fé experimenta, né? Então, ali não tem um sentido muito diferente ou particular. O Judas está batendo de frente com algumas tendências heréticas que estão presentes, né, no contexto da sua epístola, que está no mesmo cenário da segunda epístola de Pedro. E ali, quando ele fala da salvação comum, está dizendo, olha, a salvação que abrange, né, que envolve a mim e a vocês que estão recebendo essa carta, a salvação né, daqueles que creem. Então, não existe salvação, assim, digamos, não comum, né? O termo ali está sendo usado nesse sentido, né? E existem pessoas que estão sem salvação? Claro, muito nítido no texto bíblico, nem todo mundo será salvo, né? E nem todo mundo é salvo, nem todo mundo tem até interesse em salvação. E nesse caso, por isso que nós somos chamados, né, a proclamar essa esperança de salvação, porque a gente tem o chamado para anunciar a bondade e a redenção divina, para trazer cura, redenção, perdão e trazer de volta, né, essa palavra que eu acho muito significativa, esse reencontro, né, essa ideia de que Deus quis nos reconciliar em Cristo, né, e é até além dessa ideia de resolver a nossa dívida, ou seja, ele nos quer de volta junto com ele, dando fim à inimizade, ao distanciamento, porque, em última instância, nosso coração, né, só tem o seu lugar em comunhão com o Criador, e isso que ele deseja na sua grande salvação. Bom, muito obrigado, Sayão, pela aula, pelos esclarecimentos aí de tantas perguntas que foram feitas. A gente confirma para quem está inscrito na nossa plataforma que o material complementar dessa aula vai ficar disponível em breve, tanto as perguntas quanto também os textos que Sayão mencionou aqui, de leitura complementar. E quinta-feira a gente continua nesse assunto da teologia da salvação, que é a soteriologia. A gente vai falar sobre esses momentos da salvação. A gente falou aqui sobre, em especial, o ato que nós fomos salvos, mas isso quer dizer que a gente não está sendo salvo agora? Significa que a gente não vai ser salvo no futuro? Então a gente vai tratar um pouco sobre essas questões das etapas da salvação também. Muito obrigado mais uma vez, Sayão. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até o nosso próximo encontro e o seu boa noite aí também, Sayão. Muito obrigado a todos, obrigado Áquila, que organiza e está aí, né, cuidando de todo esse trabalho aqui que envolve o curso Macários, e Deus abençoe a todos, boa noite.